Ai, Olá, nós somos o grupo B da turma de eletromagnetismo de sexta-feira, na parte prática. E o grupo é formado pelo João Pedro, a Júlia, que sou eu, a Liz, o Marcos Henrique e o Lucas Navarro. Agora a gente vai para a parte do experimento 4 na prática, e a gente começa falando do motor elétrico. A gente vai destacar os princípios básicos e os componentes principais que a gente utiliza para construir um motor elétrico. E para começar, ele é um dispositivo fundamental no nosso dia a dia e ele está presente em basicamente tudo que a gente utiliza, em ventiladores, geladeiras, carros elétricos, máquinas industriais. E a lógica de funcionamento é a mesma em todos esses aparelhos. A principal função de um motor elétrico é realizar a conversão de energia. Então, ele transforma energia elétrica em energia mecânica, ou seja, em movimento. Mas para entender isso, a gente precisa olhar para suas partes essenciais, que é o que a gente traz aí no slide, que é o rotor e o estator. O rotor é basicamente a parte móvel do motor. Ele que é responsável pela rotação e geralmente ele está associado ao campo magnético que interage com o estator. Ela é a parte que efetivamente gira e transmite o movimento para o mecanismo externo. Então, ela é responsável pelo realmente gerar o movimento. Enquanto o estator, ele é a parte fixa. Ela é formada pelo enrolamento de fios, chamados também de bobinas, que é o que a gente observa na imagem aí, que são as partes douradinhas, né, que são os fios enrolados que formam a bobina. É no estator que a corrente elétrica circula e cria um campo magnético capaz de colocar o rotor em movimento. Então a gente pode pensar no estator como uma estrutura que gera o campo magnético e no rotor como uma peça que responde a esse campo magnético, gerando a rotação. Esses dois componentes, eles trabalham juntos graças à lei de Faraday e à lei de Lenz, que a gente trabalhou muito na parte individual desse experimento. E eles explicam como a variação de um campo magnético, ela pode induzir uma corrente elétrica. No caso dos motores, esse princípio ele é usado ao contrário. Então, a gente aplica a corrente para gerar um campo magnético e produzir movimento, ao invés de pegar o movimento para gerar e conseguir corrente elétrica. E esse é o mesmo fundamento usado também nos geradores elétricos, só que no sentido inverso. Por fim, o motor elétrico é muito importante porque ele permite gerar tanto corrente contínua quanto uma corrente alternada, dependendo da sua construção e da aplicação que ele vai ter. Isso faz com que ele seja extremamente versátil e essencial em processos industriais e no funcionamento de diversos equipamentos que a gente tem no nosso dia a dia. Em resumo, o motor elétrico combina o estator com o rotor e os princípios do eletromagnetismo para transformar a eletricidade em movimento de forma eficiente e controlada, que é o que a gente vai mostrar no experimento que a gente fez no laboratório, que a gente construiu um motor elétrico com esse princípio. bom, basicamente aí a gente tem o nosso motor funcionando, né? O que que acontece nele? Basicamente, quando a corrente ela entra em contato com o eletrodo, uma das bobinas vai ser eletrizada. E como a gente viu na teoria, a corrente elétrica ela gera campo magnético, o que faz com que a bobina seja atraída pelo ímã que está embaixo. Quando ela é atraída pelo ímã, o fio, a corrente, perde contato com o eletrodo e liga no outro eletrodo, da outra bobina, o que também energiza a próxima bobina, que gera o campo magnético, que vai ser atraído pelo ímã lá embaixo, e isso tudo gera uma força magnética. E essa força magnética vai gerar um torque. Aqui no vídeo a gente pode ver como é que funcionou, né? É, e uma coisa muito importante que a gente fez para esse motor dar certo foi o formato como o fio ele conecta no eletrodo, para que esse contato seja maior e que a troca de contato de eletrodos seja um pouco mais precisa. Sei, então como a Japson já falou um pouco, né? O gerador, ele basicamente faz o contrário do motor. Enquanto o motor vai pegar energia elétrica, vai transformar em energia mecânica, o nosso gerador é para fazer o contrário, ele vai pegar energia mecânica e transformar em energia elétrica. Então, isso é interessante por quê? Porque a gente tem várias formas de energia mecânica que estão aí no meio, como, por exemplo, o movimento de um rio ou os ventos. Então, todas essas
essas formas de gerar energia que a gente ouve falar, né, hidrelétrica ou eólica, elas utilizam desses geradores elétricos para poder gerar a energia elétrica que a gente usa nas cidades. É, enfim, então ele é baseado também na indução eletromagnética, que é a lei de Faraday, que a Jabson falou, e os componentes que estão nesse gerador é ímãs e bobinas, basicamente. Então, o que que acontece? O movimento relativo entre o ímã e a bobina vai mexer no fluxo magnético e vai mudar esse fluxo magnético, o que vai induzir uma corrente elétrica nessa bobina. Então, vamos imaginar um rio passando e uma roda d'água, né, nesse rio. Então, se você coloca uma roda d'água para girar com o movimento do rio e coloca um ímã em alguma parte dessa roda d'água, e essa roda d'água girando, o ímã vai se, se aproximar e afastar de uma bobina, você vai estar mudando esse fluxo magnético constantemente. E isso vai gerar corrente elétrica naquela bobina. E essa corrente elétrica pode ser aproveitada é, para ligar, enfim, instrumentos elétricos, no geral. E é assim que é o funcionamento de um gerador. Tá ligado? Perfeito. Bom, o motor PSM significa motor síncrono de ímã permanente, ou do inglês Permanent Magnet Synchronous Motor. Ele é um tipo de máquina elétrica síncrona, obviamente, e o campo magnético no rotor é gerado por ímãs permanentes e não por bobinas alimentadas por corrente contínua. Essa característica fundamental elimina a necessidade de anéis coletores ou escovas, reduz perdas de excitação e permite alcançar densidades de torque e rendimentos superiores a dos motores síncronos convencionais, ou mesmo de muitos motores de indução. O funcionamento básico se dá pela interação entre o campo magnético fixo no rotor, que é criado pelos ímãs desse campo magnético, e o campo girante trifásico produzido pelas bobinas do estator, de forma que o rotor ele acompanha o campo com velocidade síncrona, sem que ocorra escorregamento. Essas características marcantes dos PMSM incluem o alto torque específico, já que os ímãs de terras raras, como neodímio, ferro e boro, podem gerar campos magnéticos intensos sem necessidade de alimentação elétrica. Isso também contribui para um rendimento muito elevado, pois o rotor não possui perdas de corrente e perda de cobre como os motores comuns. Além disso, eles apresentam baixo aquecimento e menor inércia, gerando também uma operação mais silenciosa devido às ausência de escovas. A resposta dinâmica é rápida, o que faz esse motor ter uma escolha muito frequente entre os servoacionamentos, entre os veículos elétricos na robótica, ou seja, ele tem muitas aplicações na indústria. Ele é um motor muito valorizado na indústria de alta precisão. Os motores de bobina no rotor, os motores que têm bobina no rotor, como os motores 5 de inclinação por corrente contínua, possuem diferenças muito importantes em relação aos PMSM tradicionais. Nos motores excitados eletricamente, o rotor carrega bobinas que devem ser alimentadas por um sistema externo, normalmente via anéis coletores. Isso aumenta o volume, o peso e a complexidade do conjunto, além de introduzir perdas adicionais. Em contrapartida, esses motores é possível ajustar a corrente de excitação, permitindo controlar o fluxo magnético, e até mesmo o fator de potência que é gerado por esse fluxo, o que infelizmente nem sempre é possível fazer como um PMSM, por causa do fluxo magnético fixo nos ímãs. O PSM também pode ser classificado como duas mobilidades construtivas principais, o rotor de ímãs montado na superfície e o rotor de ímãs enterrados. Os motores da superfície possuem um campo magnético próximo do ideal senoidal e têm um torque muito maior em amperes. Porém, eles têm uma menor robustez mecânica, enquanto os motores internos, por sua vez, permitem a exploração da relutância saliente, o que aumenta um torque total com possibilitação do inglês field working eficiente, estendendo a velocidade da faixa. Opa. Agora entrando na parte da simulação, né, que a gente foi feita no ANSYS, né, vou pegar aqui o vídeo e eu vou dar uma pausa aqui. Aqui a gente entra, né, na simulação já, e aí define alguns parâmetros, e aí logo já bota ali, né, para definir aqui o nosso grupo. E dá pra ver também a data aqui embaixo, que foi gravado ontem, foi ontem? Antes de ontem, na verdade, que a gente gravou. E aí, né, aqui eu tô setando alguns parâmetros.
né, o número de polos para 14. Basicamente seguindo os passo a passo que foi disponibilizado no vídeo, né, que tá no Aprender. A referência aqui para 13.300. E aqui a gente seleciona um circuito do Y3 mesmo. E aí a gente dá o OK. Próximo passo a gente entra aqui no circuit e a gente muda o diodo aqui para 2. E aí clicando agora no estator, a gente pode também definir algumas coisas. A gente vai mudando alguns valores aqui. Né, o diâmetro externo para 300, o interno para 217, o comprimento para 75, o tipo de metal, né? Isso. Que isso. É muito legal que as pessoas não sabem responder, né, formas. É, Cara. nessa hora aqui, Não, calma aí, né? Como assim é fácil? aqui a gente vai mudando algumas coisas novamente. Aí clica, né, no 4 aqui que a gente vai definindo o slot. E aí a gente já começa a ter uma parte, né, do motor já feita, né? Parte 2D dele. Aí aqui a gente clica no slot, muda, né, esse H1 aqui para 2, esse aqui a gente bota para 3, e aqui é 11, e a última parâmetro aqui é 12, e aí dá OK. Basicamente a gente está construindo cada parte, né, do motor, definindo cada parâmetro para a simulação conseguir fazer tudo. Aqui muda novamente algumas coisas. E pronto. Nesse momento a gente entra no winding aqui. E aí vai abrir uma outra coisa. A gente bota layers para 1. Aqui a gente seleciona o whole code. Parallel aqui é 1. Aqui novamente vai botando 1, 4, 0. E a gente pode dar o apply e a gente já tem agora mais uma parte aqui do motor e a gente conecta todos os coils, né? E pronto. Agora a gente já entra na parte do rotor, né? E aqui a gente define, né, o diâmetro externo sendo igual a 210, o interno 142, 145 na verdade, e o comprimento 75. E aí a gente seleciona o tipo, né, de material, M27, underline 29, e dá OK. E aqui o pole type a gente bota o 5. E aí pronto. E agora, novamente tem uma outra parte agora já do motor. Aí agora em pole aqui na esquerda a gente clica de novo e vai selecionando mais coisas aqui. Aqui a gente muda para 0.8. Logo embaixo é 2. O tipo de imã a gente tem que criar um novo, porque não está aí na lista do software. E aí, né, é o imã Vacoding 744. E aqui a gente muda a magnitude dele. E muda para kilowatt. Quiloampere, na verdade, né? E aí a gente, né, coloca numa... A gente tem que salvar ele, né? A gente salva no computador ele.
E aí pronto, a gente consegue já usar. E aí a gente vai definindo o tamanho também, que é 38. E aí é 6. Pronto. E aí, novamente, agora a gente já tem mais uma parte feita. E agora a gente vai pra parte do shaft. Só dá o OK. E aí ele aparece tudo aí. E aí a gente vai em Analysis. E a gente vê que tá tudo aí certinho. E a gente adiciona um Solution Type, né? O output power aqui a gente bota 110 kW. A voltagem a gente define como 300. A velocidade é 13.300 RPM e a gente dá o OK. E aí pronto. A gente vai aqui em cima e checa se tá tudo, e a gente vê que tá tudo certinho. E nesse momento aqui a gente vem aqui, a gente clica na Analyze e ele roda. A gente vai em RM de novo. Optimetrics. Ah não, é no próprio... Calma aí que eu acho que na hora eu não tava encontrando. I can results, aí solution. E aqui a gente consegue ver certinho, a gente muda pra full load. E a gente checa aqui todos os valores e tal. Muda pra kilowatts aqui. E a gente fecha. Aí em results a gente vai create your input pra gente criar o gráfico. A gente mantém tudo desse jeito aqui, muda isso aqui pra power. E aí cria. E aqui a gente consegue ver, né? A potência, né? De acordo com o ângulo. Desde quando o motor ele vai girando ali, ele vai criando, vai criando potência diferente. Né? Tá aqui. Né? A corrente pelo torque. Basicamente a mesma coisa. E aqui a gente consegue ver um outro gráfico, a eficiência pelo ângulo do torque. E esse aqui é o de corrente. E ok. A gente vai em Setup, Create aqui. Aí, Create Maxwell Design. E a gente dá o OK e aí o software sozinho ele vai criando várias coisas. A gente vai aqui. Eu tava tentando abrir o model que eu não tava conseguindo. E aí aqui eu finalmente consegui abrir o model. Aí eu chequei, né? Eu tirei algumas coisas aqui só pra ver que tem como tirar, mas não tinha motivo de tirar. Que a gente já ia usar isso. Aí a gente vai em Maxwell 2D, Validate. E aqui foi onde surgiu, né, o problema que não roda na versão Student.
E aí eu, né, parei o vídeo e aí eu terminei num outro lugar. E aí voltando, né, pros slides, a gente consegue ver os resultados que foram obtidos. Né, esse primeiro na esquerda aqui de cima, a gente vê que ele é uma distribuição de fluxo magnético, né? Ou seja, o que que é isso assim? Ele é um mapa de calor magnético do motor, né, como se ele estivesse num corte transversal. O que que ele está mostrando pra gente, né? É a densidade do fluxo magnético em Tesla, né? As setas mostram a direção para onde o campo magnético está fluindo, né? E a gente consegue ver que é para o meio. E em vermelho, né, são as áreas que tem mais saturação magnética, né? E em azul e verde é mais ou menos onde tem o fluxo ele é menor. Né, as setas elas estão basicamente mostrando, né, a linha de campo viajando dos ímãs para os dentes do estator. Isso ajuda a ver que se há vazamento de fluxo, né? Basicamente, o que é vazamento de fluxo? Se o fluxo está indo para um lugar que ele onde não deveria ir, né? Ou se o núcleo está saturando prematuramente. Já nessa imagem aqui na direita superior, né, ele é um gráfico que mostra a força de rotação que o motor está gerando ao longo do tempo, né? Ele é o torque eletromagnético pelo tempo. Né? Ele mostra, né? Ou seja, a gente tem o torque no eixo Y e o tempo no eixo X. O comportamento, né, uma curva que a curva sobe, né, logo quando você inicia o motor e depois ela tenta estabilizar, né, no motor num valor médio, né, que nesse caso aqui é entre 90 e 100. Né, ele está tentando estabilizar aqui, né, entre 90 e 110, é basicamente onde ele está tentando estabilizar. Né, o que a gente percebe é que tem que é chamado de ondulação de torque ou torque ripple, né, que a linha ela não vai ser reta, ela não é reta, né, no gráfico, a gente consegue ver isso. Ela é cheia de onda, e tal. E a ondulação ela tá bem alta, né? Ou seja, dá pra ver que o torque ele tá variando muito. Tipo, se tu pega nesse ponto daqui, você vê que ele tá em 130 mais ou menos e ele desce logo depois até 100, ou seja, tem uma variação assim de 30, né, o que é bem alto. Né, isso, se fosse um motor, né, realmente construído, isso ia gerar muita vibração e ruído. E o grande objetivo sempre é você deixar essa linha o mais reta possível para evitar essas coisas. E já esse gráfico aqui de baixo, né, elas são as três áreas, são as três fases da corrente alternada. Né, a fase A, B e C, que são, e aí você consegue ver que elas são defasadas, né, entre elas. Né, e aí a gente vê que ela não é uma senoidal, ela tem meio que ela é um pouquinho achatada, né, no, nas cristas, né? E E é isso, né? Basicamente a gente vê que a forma dessas correntes está diretamente ligada àquele ripple, né, que a gente viu no gráfico anterior. Se a gente, né, então, seja, se a corrente ela não for suave, o torque também não vai ser, claramente, né? Isso a gente consegue perceber também pelos esses dois gráficos. E é isso. Para encerrar agora, a gente vai para a discussão, o fórum. Alguém quer começar? Eu queria falar um pouco sobre a dificuldade que a gente teve para fazer o motor e o tanto que essa dificuldade tem a ver muito com a geometria, que se a geometria não tiver perfeitamente estável, ele não vai funcionar. Tipo, seja por causa que as bobinas elas não estavam enroladas de uma forma certa, ou o negócio não estava girando direito, ou até mesmo o peso do, do rotor, né? Do rotor, do que roda. As, muitas vezes o motor que a gente fez não estava funcionando justamente por causa disso, que demorou um pouquinho até a gente acertar. Demorou. A gente teve dificuldade também com o distanciamento, né? Porque às vezes estava até que tudo certo, mas a gente colocou uma plaquinha um pouco distante, mais que deveria uma da outra. Aí ele rodava só uma vez, mas não rodava uma segunda, que foi o problema que a gente teve também. Sim, sim, sim. Além de que o ímã ele tem que estar muito bem localizado, no sentido de ele tem que estar
de preferencialmente tudo ao redor. E ele tem que estar bem, 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 bem pertinho. Tanto é que a gente só conseguiu fazer Uhum. quando tinha o ímã embaixo e quando tinha um ímã em cima também. E ele tinha que estar bem pertinho para que ele funcionasse de fato. Porque senão, quando a corrente ela é criada ali dentro da bobina e cria o campo magnético, ele até acaba sendo atraído para o ímã, mas não chega perto o suficiente para que a corrente, para que o fio ele entre em contato com o outro eletrodo, fazendo com que não girasse de fato. Fica preso só em uma corrente de uma bobina só, e aí, em vez de girar, faz o contrário, faz a prender e ficar ali preso. Uhum. E uma coisa que Seguro. ajudou bastante a gente foi isso, de fazer o formato de escovinha, porque isso dava mais contato da corrente com a bobina. Também. Então é isso, né? Se a geometria não tiver certa, não vai funcionar nada, não adianta nada, nenhuma tecnicidade, que a geometria é fundamental para que funcione, né? Acho que esse aí foi o que a gente mais teve dificuldade pra fazer, né? Nossa senhora. Uhum, foi. Definitivamente. Deu muito trabalho. A gente fica até as 6 horas, na verdade, fazendo o motor para dar certo. Antes disso, estava perdendo contato toda hora. Nunca girava mais do que, sei lá, um pouquinho, um giro apenas. Alguém Acho quer que é isso, acrescentar então, mais né? alguma coisa? Eu não tenho Pra mim tá nada, contemplado. não. Ótimo. A gente quer falar? Não, eu ia falar aplicação industrial, mas não precisa não, tá bom já. Acho que eu Pode falar, falei já. fala aí. Não, pode falar, é válido. Então tá, tipo, a aplicação, tipo, dos motores na indústria geralmente estão tipo, principalmente na automação e na robótica, obviamente, né? E esse robozinho, tipo, que a Titãs faz, eles principalmente, esses robôs, tipo, de eletrônica, de luta ou até aqueles robôs de carros, tipo, muitos deles usam os motores de PMCM como servomotores para auxiliar no desempenho. Até na manufatura pesada, tipo, ele é muito esse tipo de motor, ele é muito usado lá para tipo, substituir o consumo de energia, para ter um consumo menor de energia e reduzir o volume das máquinas, ser mais compacto e mais, tipo, ser mais viável industrialmente para as empresas. Justo. Interessante. A gente pode falar também a importância, né, de toda essa tecnicidade, todo esse estudo teórico por trás, para que as coisas sejam aplicadas na engenharia, como a gente viu. Se a gente não tivesse todo esse domínio, como o motor, ele transforma energia elétrica em mecânica, o gerador transforma energia mecânica em elétrica. Se a gente não tivesse todo o domínio dessa teoria eletromagnética por trás, nada disso seria possível, né? Então, assim, a engenharia ela é muito dependente de toda essa base teórica do eletromagnetismo para que ela seja de fato aplicada na prática. Definitivamente. É porque na teoria às vezes parece uma coisa mais simples, né? A gente vai ver na prática, Uhum, não é tão pois simples. é. Colocar pra Prática funcionar de muito verdade. variável, o meio atrapalha muito. Às vezes até na simulação dá uma coisinha errada aqui e ali, mas funciona. Agora na prática, meu Deus do céu. É. Mas tá tudo certo. Amém. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Não tem nada, não. Então acho que é isso, a gente encerra. Acho que tem só um slide de referências, tem? Uhum. Deixa eu ver aqui as referências. Essas foram as Pronto. referências utilizadas para montar os slides na apresentação. Agora a gente encerra a parte prática do experimento 4. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau. Tchau.